Então vamos falar daquele do qual hoje, né, essa data celebra o seu nascimento. Mesmo nós sabendo que, claro, muitos cristãos sabem, através de pesquisa, através de revelação da pesquisa, né, essa data é uma data simbólica, né, uma data véspera de Natal, 24 para 25 de dezembro, é uma data simbólica sobre a questão do nascimento de Jesus. Porque, na verdade, a Bíblia não diz com certeza o dia do nascimento, né? Mas nós sabemos que essa data é uma data. Vou entrar aqui por menor sobre a data, porque ninguém vai falar sobre a data. Mas o importante é que a comemoração, o que se traz nessa data, como o mundo todo comemora, né? Então a gente também comemora, a gente também se reúne em família, a gente também presta nessa homenagem a questão da união, a questão de nós estarmos. Essa data ela traz assim muitas coisas boas, né? Porque ela fala do Senhor Jesus. Então, se fala do Senhor Jesus, é bom, é maravilhoso. Então, nós vamos aqui aprender na Bíblia, né? Mesmo já ressaltando na questão da data, mas como é comemorado, a gente vai sempre estar comemorando, né? Essa data, porque já se tornou tradição e costume, tá certo? Mas nós cada dia fica só com uma termo de conhecimento, que essa não é a data mesmo, mas é uma data que vamos comemorar, graças a Deus. Então, meus amados, é muito importante isso aí, nós entendermos de como nós devemos nos portar nessa data, né? Refletir, nós devemos compreender, nós devemos buscar mais. O mais importante de tudo não é o dia certo ou não, o mais importante de tudo é de como vivenciamos essa data, de como vivenciamos o autor dessa data, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu estava até assistindo a pregação agora e veio muita reflexão. Será que estamos realmente sendo servos e servas? Será que realmente estamos servindo verdadeiramente da melhor maneira que possamos servir no reino de Deus, da melhor maneira que possamos servir uns aos outros, seja com a palavra, seja uma dedicatória, seja com serviço? Muitas vezes nós temos que entender isso aí. Muitas vezes nós temos que compreender, né, toda essa questão do servir. Porque o servir é muito importante, né? Quando você serve, Jesus diz que o maior no reino de Deus é aquele que serve. Então nós somos chamados a servir. Então essa data é uma data também que nós devemos refletir sobre a questão do serviço. Sobre a questão de nós estarmos vivendo nessa terra para servir. Ou seja, por quê? Porque o dono dessa data, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele foi o mais que serviu. Você vê, ele veio do céu para morrer por mim e por você, né? Para que possamos obter, através do intermédio dele, através do sacrifício dele, para que tenhamos a salvação. É muito importante essa data, nós compreendemos o autor dessa data, o autor dessa comemoração, o autor de Natal, que Natal quer dizer nascimento, né? Tanto é que nós vamos ler um pouco aqui na Bíblia sobre essa questão do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é isso, meus amados, é isso, é procurar compreender e se sintonizar dentro dessa compreensão. O que eu estou fazendo para que servir? Como eu estou me portando, como eu estou melhorando, como eu estou levando, como eu estou servindo, sendo na minha igreja, sendo na minha família, no meu trabalho, sobre a questão do meu Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, meu Salvador. Então essa data é uma data para a gente refletir nisso, porque Jesus Cristo disse que quer ser o maior, seja o maior de servir. Quantas pessoas, através do trabalho cristão, de algo que você faz na obra de Deus, você está servindo? 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300. Quando eu trago uma palavra dessa, uma palavra de reflexão, que vai ficar gravada aqui no Face, mesmo que você não esteja assistindo ao vivo, né, porque eu entrei agora assim de repente, não tinha nem anunciado, mas ela vai ficar gravada. Alguém vai assistir um pequeno trecho, vai assistir 10 minutos, vai assistir só metade, vai assistir só um pedaço, mas algo vai ficar. Algo ela vai se edificar dentro daquilo que eu estou dizendo sobre o Senhor Jesus Cristo. Então eu já estou servindo através do conhecimento da palavra. Eu posso servir de várias maneiras. Eu posso servir ajudando na igreja, eu posso servir limpando, eu posso servir falando, eu posso servir ajudando, seja o que for na igreja. Tudo isso é servir.
Então, o que é que eu sei fazer no reino de Deus? O que é que eu sei fazer na obra? Né? Então, tudo é servir. Pregar é servir, louvar é servir, você limpar a igreja é servir, pintar é servir. Vai ter um evento na igreja, seja que você anunciar, você propagar aquele evento, é servir. Então, tudo é servir. Então, o que é que eu estou servindo na minha igreja? Certo? Até de casa mesmo eu posso servir. Não importa, né? Por exemplo, eu trabalho também com banner, né? Eu trabalho fazendo banners digitais através de aplicativos. Então, eu mesmo em casa, eu estou servindo a igreja, porque faço o banner, né? O pastor me dá a permissão de fazer o banner, tá certo? Eu ajudo em algo, eu ajudo ofertando, eu ajudo, né? Eu semeio. Tudo isso é semeadura, como o pastor falou. Né? Tudo que você ajuda é uma semeadura. Se você ajuda vai ter um evento, você leva um prato, né? Pronto, ali é uma semeadura. Tudo que você faz na obra de Deus é uma semeadura. Então é muito importante nós, nessa data de Natal, nessa data do nascimento, nós compreendermos e olharmos para o céu, pedirmos a Deus e entendermos essa compreensão. Senhor, como é que eu estou te servindo? Porque o Senhor Jesus disse, maior dá do que receber, e maior é aquele que serve. Então, como é que eu estou servindo? Estou servindo bem, né? O Senhor também está recebendo esse meu trabalho. Também isso é muito importante. Então, tudo isso é importante no reino. Né? Tudo isso é importante no reino de Deus. É você servir. Então, vamos abrir a Bíblia aqui, falar um pouco do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Aí ele diz, né? Este o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino, né? Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele de casa a família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completando-se os dias, e deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então você vê, né, em meio a esse recenseamento, né? Recenseamento é esse recenseamento mesmo que aconteceu esse ano hoje, né? Aqui no nosso Brasil, é o censo, né? Saber como é que estão as pessoas, quantas pessoas tem naquela casa, aquela coisa toda. Então naquele tempo também teve lá. E nessa época, Maria estava grávida, depois Maria teve o seu filho, o Senhor Jesus Cristo, né? O filho da promessa, o Salvador. Quando o Senhor Jesus Cristo encontrou-se com a mulher de Samaria, disse: a salvação vem dos judeus, né? Então José e Maria eram do povo hebreu, né? Também chamado do povo judeu, do povo de Israel, da nação de Israel, né? Por quê? Porque Israel era Jacó, e Jacó ele veio dos patriarcas, né? Então tudo isso nós temos que entender quando se fala de Natal, entender quem era Jesus, entender o que é Jesus na minha vida, quem é Jesus na minha vida. Ele é o meu Senhor, então se ele é meu Senhor, eu sou servo dele. Então tudo agora que eu vou fazer, eu tenho que fazer em sintonia com o Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes a gente fala nisso, né? A gente faz as coisas pela nossa própria vontade. Então muitas vezes por isso que tem pessoas que não querem, tem medo ou não querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e realmente é verdade, porque a partir dali o Senhor Jesus, se você quer ser um verdadeiro servo, a partir dali o Senhor Jesus, ele vai ser o seu Senhor. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz, né? Nem todo diz que de mim diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Por quê? Porque ele fez a vontade do Pai. Assim nós também temos que fazer a vontade do Senhor Jesus através do Espírito Santo de Deus. É difícil, às vezes porque a gente quer fazer a nossa própria vontade, né? E quando você aceita Jesus, que caminha com ele, que se torna filho, quando você não faz a vontade de Deus, aí você é disciplinado por Deus. Por quê? Porque agora você já é filho. E só quem pode disciplinar você, a mim, a você, ou todos aqueles que aceitaram que são filhos, é o próprio Deus. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa própria vontade, seguir os nossos próprios caminhos. Aí o Senhor disciplina. Por quê? Porque nós somos filhos. Entendeu? Então nós temos que aprender tudo isso no Natal. O Natal não é só para você festejar a questão do Papai Noel, da árvore de Natal, dar presentes, né? Tudo isso a gente sabe que acontece. Tudo isso
faz parte do Natal no mundo, né? Mas o verdadeiro Natal, a verdadeira essência do Natal é Jesus Cristo. A verdadeira essência do Natal, realmente para nós cristãos, é o Senhor Jesus. Então, através desse verdadeiro Natal, nós temos que aproveitar, né, esse momento, essa festividade, esse momento, para conhecermos quem é Jesus na minha vida, quem é o Senhor na tua vida, quem é o Senhor na minha vida, quem é o Senhor na tua vida. Então, o Natal é isso. O Natal é nós entendermos quem é Jesus. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus nasceu, né, de José e Maria. Aí aqui, quando ele nasceu, aqui no verso 8 diz, ó: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Aí ele diz, ó: e o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, e que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Ou seja, significa o que ele está dizendo aqui? Ele diz, ó: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo. Por quê? Porque Christos é uma palavra grega, né? Foi traduzido do grego, Christos, que no hebraico é Machia, né? Significa Machia, que significa para nós o Messias, ou seja, para ele lá o enviado de Deus. Deus é a salvação, Yahushua, Deus é a salvação, né? Que é o nome do Senhor Jesus, né? Na abreviação Yeshua, né? E muitos também hoje falam que a pronúncia mais próxima é Yahusha, né? Porque Yahusha significa ter o nome de Deus e o nome do Filho, né? Yah, Deus, Shah, salvação, Yahusha, Deus é salvação. Então, no verso 12 diz, né, ó: e isto vos servirá de sinal, acontecerá uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, a paz na terra entre os homens, e quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram e admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então você vê aqui que o anjo apareceu, né, para os pastores, dando aquele sinal: ó, vocês vão que lá vai ter o menino Jesus na manjedoura. E os pastores ali, os anjos de Deus apareceram aqueles pastores. Depois uma milícia de anjos apareceu no nascimento do Senhor Jesus Cristo. Olha que tão grande importância, né, foi o nascimento do Senhor Jesus, porque vieram até os anjos do céu, né, fazer aquela receptividade, né, para o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, Natal é isso. Natal é você conhecer quem é Jesus. Quem é Jesus na minha vida? Quem é Jesus na tua vida? Natal é sabermos o que o Senhor Jesus quer de nós. Por que ele veio? Por que ele morreu? Por que ele ressuscitou? Por que ele subiu aos céus? Por que ele mandou o Espírito Santo de Deus? Você já se fez a todas essas perguntas? Né? Então, se você fez todas essas perguntas, você também tem que obter todas essas respostas. O que é verdadeiramente Jesus Cristo na minha e na tua vida? Qual o propósito dele ter vindo? É me salvar? É me salvar. Então, quando eu chamo ele de Salvador, eu também tenho que chamar de Senhor, porque a palavra de Deus diz que ele é o Filho de Deus, e ele vai tomar como herança no final dos tempos toda a glória, toda a riqueza. Deus, o Pai, deu ao Senhor Jesus. E ele disse: Pai, quero que aonde eu estiver, eles estejam comigo também. Quem? Os filhos. Quem? Aqueles que aceitaram a Jesus como único e legítimo Salvador, eu e você. Então nós temos uma herança, nós somos co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante nesse Natal nós aprendermos isso. Você tem uma herança, eu tenho uma herança, você tem uma herança também.
É tão bom a gente... por isso que a palavra de Deus fala que são as boas novas. Boas novas são o quê? Bons anúncios, boas notícias, boas coisas. Então é muito importante você saber nesse Natal que se você é filho de Deus, se você aceitou verdadeiramente a Jesus como teu único legítimo Salvador, você tem uma herança para receber através de Jesus Cristo. Porque no final dos tempos, quando Jesus voltar, ele receberá a grande herança do Pai. E todo o joelho dobrará, né, confessando o nome dele. Então todos aqueles que já estão com ele, que aceitaram, o qual ele está intercedendo por nós perante o Pai lá no céu, mostrando o seu sangue remidor, né, através do seu sacrifício. Então da mesma forma ele diz, né, Pai, todos aqueles que me deste, não quero que nenhum se perca, mas que todos estejam comigo naquele dia. Então o Senhor Jesus, ele pediu várias coisas ao Pai. Ele veio para me salvar, ele veio para te salvar. Nós temos uma herança. Então por isso que é importante, meus amados, nós entendermos essas verdades. Por isso que é importante nós estarmos entendidos e alicerçados nessas verdades, nessa data maravilhosa. É para isso. É para que possamos refletir, é que possamos entender, é que possamos olhar para o Senhor e dizer, Senhor, né, o que tu quer que eu faça aqui na terra? Quer que possamos viver o reino de Deus aqui na terra, entendeu? Que já é outro assunto, mas um assunto muito brilhante também, que é o reino de Deus, né? Eu falei isso também no meu Instagram, sobre a questão de viver o reino de Deus. Então, meus irmãos, várias profecias foram dadas no Antigo Testamento, daqueles profetas, e no Novo Testamento seguiu-se o quê? A nova aliança. Tem a velha, né? E a nova aliança na Bíblia. Então, o Senhor Jesus, ele veio justamente para isso, para salvar, para buscar e para desfazer as obras do diabo. Então é muito importante, para quando a gente, de uma importância muito grande, aceitando a Jesus como único legítimo Salvador, nós realmente tenhamos o coração voltado para Ele. Muitas vezes a alienação, muitas vezes o pecado, muitas vezes você fazer a vontade da carne, muitas vezes você ser influenciado por outras pessoas, às vezes atrapalha no seu processo, muitas vezes atrapalha na sua caminhada com Deus. Mas você levanta as mãos para o céu, você ora ao Senhor, né? Entra no teu secreto, entra no teu quarto, você busca ao Senhor e o Senhor vai te dar a libertação e o livramento. Você pede a Deus, né, a libertação e o livramento, e o Espírito Santo de Deus, ele vai te amparar. O Espírito Santo de Deus, ele vai te mostrar o método, o meio, ele vai te guiar dentro da vontade de Deus. Amém? Então isso é muito importante. Então, ali, meus irmãos, os amados amigos aqui do Face que estão assistindo, aqui no capítulo 2 de Lucas, né, dito também, ó, verso 21. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Então você vê que antes dele nascer, já tinha dito que o nome dele era Jesus, né? Ou na forma hebraica, Yahshua, né? Significa Deus é salvação. Então vamos aqui. Ou Yeshua, né? A maioria chama de Yeshua. Vamos ver aqui no verso 22, a apresentação de Jesus no templo. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, né? Por que segundo a lei de Moisés? Porque eles eram judeus, eles praticavam a religião chamada judaica, judaísmo, né? Então, eles seguiam a lei de Moisés, né? José e Maria e o próprio Senhor Jesus. Até o Senhor Jesus ser batizado por João Batista, e ali depois, ali do seu batismo, ele começar a nova aliança, com maiores e superiores promessas. E lá na frente, os apóstolos dar início, né, ao cristianismo, né, com as boas novas. Boas novas significa da nova aliança. Então vamos aqui dar continuação. Levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então ali, como ele era o primogênito, o Senhor Jesus, ele era o primogênito, então ele foi também, né, ali ele diz, ó, conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na lei. Então, ele era o primogênito, né, daquele casal, né, de Maria e Moisés. O canto de Simeão. Então, vamos aqui mais na frente um pouco. Vamos falar, ó, no finalzinho do canto de Simeão, no verso 34, acompanhe comigo, que diz, ó:
Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado, né, ó, tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então a espada significa também o Espírito Santo de Deus, né, como uma faca de dois gumes, né? Ela transpassa a própria alma. Por quê? Porque quando está proferindo a palavra, gera fé. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz aqui, ó. E este menino está destinado para a ruína e para o levantamento de muitos. Por quê? Porque quem ia crer ia ser levantado através do reino espiritual. E quem não ia crer, quem não cria, né, ia ser derrubado. Ou seja, das posições, né, da religiosidade e de tudo aquilo que as pessoas religiosas da época, que foram os próprios também que mataram Jesus, os religiosos da época, tinham os falsos, né, os falsos ministros de Deus da época que propriamente mataram Jesus e entregaram ao povo romano. Então por isso que ele diz que a ruína levantou muitos. Levantou muitos quem? O povo que creu, né? O povo que creu foi levantado espiritualmente. Então vamos lá. O menino Jesus em Nazaré. Vamos aqui para o verso 39, né? Que é um capítulo muito grande, eu estou antecipando aqui algumas coisas, né? O menino Jesus em Nazaré. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então você vê o menino Jesus, né? Se enchia de sabedoria e de graça ali no seu ministério, já criança, mas já estava ali cheio de sabedoria e graça pelo poder de Deus, né? Então fala até aqui também do menino Jesus e os doutores, né, da lei, que eles está aqui a partir do verso 41, tá certo? Que os pais deles pensavam que tinha perdido ele, voltaram e ele estava conversando com os doutores da lei, né? Os doutores da lei, eles se admiravam muito, né? Se admiravam muito da palavra do Senhor Jesus, ainda menino, que ele tinha muita sabedoria. Amém? Ele diz aqui, ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem. Foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-los entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentados no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, filhos, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhe respondeu, por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele dissera. E desceu com eles para Nazaré, e eram-lhes submissos. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Então você vê que ali ele, falando com os doutores da lei, muitos deles se admiravam da sua inteligência e sabedoria, porque vinha de Deus, né? Glória a Deus. Então, meus amados, você pegando a Bíblia, a palavra de Deus, que eu indico para você, busque ler a Bíblia, busque ler a palavra de Deus para você compreender o que realmente é o Natal. E quem realmente de quem realmente o Natal fala do Senhor Jesus Cristo. Então muitas pessoas, a pessoa tem até preguiça, né, de ler a Bíblia, né, de buscar a Bíblia, mas nós temos que fazer isso, todos nós, né? Todos nós. Por mais o grau de entendimento que você tenha, né, sobre a palavra de Deus, mas você tem que fazer isso. Você tem que buscar a compreensão através da palavra e do Espírito. Você pede o quê? Você pede compreensão ao Senhor Jesus, mas você tem que ler a palavra para que você compreenda. Então eu gosto muito aqui do livro de Lucas, que é um livro assim, que tem mais detalhes, né? Então aqui, ó, no verso 3, fala da pregação de João Batista, que foi o sacerdote do Senhor Jesus, foi ele que batizou o Senhor Jesus Cristo, né? Aqui,
né? João dá testemunho de Jesus, ele diz, tu vens a mim, mas eu que tenho que ir a ti, né? Reconhecendo a Jesus como o Messias, como o enviado de Deus, né? Fala do batismo de Jesus, né? Aqui ele diz, ó, no verso 21, capítulo 3, 21 diz, ó, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouvindo uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então ali ele foi batizado e ali o Senhor desceu em forma corpórea, né? Para que ali tivesse um sinal de que realmente ali eles verem que realmente Jesus era o Messias, era o enviado de Deus. Aí depois fala da genealogia de Jesus Cristo. No capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus Cristo, é um capítulo muito importante. E depois ele volta para a Galileia, né? Fala que ele foi rejeitado pelos seus em Nazaré, né? Como ele diz, né? Um profeta não tem honra na sua própria pátria, aquela coisa, né? Aí depois ele começa a fazer as curas, né? Fazer muitas curas, né? Fala aqui no capítulo 5 da pesca maravilhosa, né? Onde ele convoca os discípulos, né? E muitas curas, a vocação de Levi, né? Na convocação dos discípulos, Jesus come com pecadores, né? Do jejum, Jesus é o Senhor do sábado, o homem da mão ressequida, né? Que ele cura no dia de sábado. Aí ele fala aqui, a escolha dos 12 apóstolos, né? Os seus nomes, né? Então nós vamos falar só um pouquinho da escolha dos 12 apóstolos aqui, de seus nomes, né? Aqui no capítulo, deixa eu ver aqui. Então você vendo aí Lucas, né? Na parte que eu tô vendo aqui, capítulo 6, a partir do verso 12, fala da escolha dos 12 apóstolos. Ele disse, ó, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Aí ele disse, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago, e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então aqui você vê que ele escolhe os 12 apóstolos, né? Também chamados os 12 discípulos, mas são os 12 apóstolos. Então, aí depois fala das bem-aventuranças, muitas coisas mais sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. Então que nesse Natal, possamos compreender a palavra de Deus através das Escrituras, que possamos compreender quem é Jesus, né? Possamos compreender o que é a salvação oferecida por Jesus, possamos compreender como devemos realmente ser servos de Jesus, o que significa o Senhor Jesus ser também o nosso Senhor, né? Que possamos compreender todas essas perguntas e obtenhamos todas essas respostas, conhecer a vida de Jesus através da palavra de Deus, conhecer a vida de Jesus através do que vai sucedendo na nossa própria vida. O Senhor, Ele vai falar comigo por intermédio de pessoas. O Senhor, Ele vai falar comigo por intermédio de ações. O Senhor pode falar comigo em sonhos. O Senhor pode falar comigo em visões. E tantas outras coisas da qual o Senhor se comunica conosco, quer chamar a nossa atenção. Devemos ter ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor Jesus subiu aos céus e Ele disse, eu vou, mas vos mandarei um Consolador, o Espírito Santo de Deus. Então devemos entender tudo isso, meus amados, meus amigos, irmãos, todos vocês que estão ouvindo agora nessa live e posteriormente vão ouvir nesse vídeo que vai ficar gravado. Sou o irmão Sérgio Oliveira, então é uma satisfação enorme falar mais um pouco da palavra de Deus e mais um pouco do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de toda honra e toda glória eternamente. Né? Que Deus te abençoe, Deus te proteja, você e toda a sua família, Deus te dê capacitação e graça, né? Que o Senhor cure as tuas enfermidades, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê prosperidade, que o Senhor te dê cada vez mais a iluminação para que possamos trilhar esse caminho juntos, todos nós, na união e na fé da igreja, né? Porque somos uma igreja, somos o corpo de Cristo, o qual Cristo é a cabeça, né? A Bíblia fala de todos esses assuntos, possamos compreender a questão que foi a antiga aliança, que é a nova aliança, tanta coisa maravilhosa, possamos compreender. Vamos aproveitar, se você está de férias ou tem um tempo livre, se você guarde um tempo para Deus, para que você possa compreender essas verdades. Amém? Eu estou sempre no meu canal, nas minhas redes sociais, propagando o Evangelho, propagando a palavra. Também sou artista plástico, tenho um canal de artes plásticas, meu trabalho artístico de desenho e pintura também, né?
e trabalho também na área da segurança. Mas o mais importante, nós temos que reservar tempo para Deus. Trabalho também com eventos, mas nós temos que ter o tempo para Deus, para compreender a Deus, para procurar andar com Deus, para sabermos onde estamos errando, onde estamos acertando com Deus, né? E sempre o Senhor ele está nos chamando a atenção sobre isso, daquilo que realmente Deus quer para nós. Porque muitas vezes a gente quer uma coisa, mas será que é o que Deus quer para nós? Nós temos que compreender tudo isso dentro da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Fazer aqui uma rápida oração, finalizando essa live. Já agradeço aí alguns irmãos que entraram na live. Essa live vai ficar gravada, né? Eu nem tinha anunciado nem nada, mas o Espírito Santo de Deus me falou, faz uma live, fala o que é o Natal, o que é Jesus Cristo, faz um resumo, né? Para despertar as pessoas a buscar a Deus pela palavra de Deus, né? Pela Bíblia, a palavra de Deus. Então faz um resumo, busca a Deus pela palavra de Deus, na compreensão da palavra. Então tá aí alguns capítulos, alguns versículos que eu falei agora, né? Para que você desperte sobre quem é Jesus, né, na tua vida. Tem até um louvor, né? Antigamente até eu já tinha visto esse louvor, quem é Jesus no teu viver, né? Então nós devemos compreender o nosso Salvador. E tantos outros louvores maravilhosos, né? Louvores do cantor Fernandinho, que nós estamos ouvindo agora, né? Então, tantos louvores, né? Tem aquele nada além do sangue, né? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Então, é muito maravilhoso nós compreendermos essa palavra, a palavra escrita, mas é melhor ainda nós compreendermos através da revelação espiritual. Então, para isso, peça a Deus. Todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, principalmente sobre as questões da palavra de Deus. Agora, possamos ficar firmes, né? Nunca desistir, né? Caiu, levanta, se atrapalhou, procura se consertar, procura se alinhar, procura entrar em sintonia, né, com o Senhor através do Espírito, através da palavra, né? Propaga essa verdade através das redes sociais, né? Tem os canais, eu tenho um canal no Instagram, tenho no YouTube, tenho aqui no Face, né? Tenho no Kawaii, e sempre eu tenho procurado levar, além dos meus trabalhos artísticos, mas sempre eu tenho reservado tempo, reservado um horário para propagar a palavra, para levar a palavra, seja comigo, ou seja com o meu pastor, ou outros pastores também, meus professores de teologia também, que eu faço os cursos teológicos revelados da palavra de Deus, mas sempre eu estou procurando levar a palavra através das redes sociais. Use as redes sociais para o bem, para levar a palavra ou anunciar algum trabalho seu, mas principalmente reserve tempo para Deus. Busque conhecer a Deus. O Senhor Jesus, o Senhor de Deus, ele está disposto, ele está querendo, né, que você compreenda, que você entenda essa verdade, principalmente agora nessa data. As pessoas falam tanto sobre Jesus, mas precisam compreender muito quem é o Senhor Jesus, realmente e verdadeiramente pela palavra de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro aquelas pessoas, meu Deus, que entraram nessa live agora. Consulta cada família, protege, abençoa, dá força, entendimento, prosperidade, paz, né? Ânimo, cada dia mais, meu Deus, entender através do teu Santo Espírito a palavra de Deus. Entender que realmente é Jesus na vida de cada um, na nossa vida, na vida de toda a igreja. Em nome de Jesus, protege cada família representada. Em nome de Jesus, eu oro pelos meus amigos, familiares, irmãos, que posteriormente vão ver esse vídeo, os que estão vendo agora. Nos abençoa, nos dá força e entendimento, né? Proteção, cura, graça e determinação a cada dia para continuarmos cada vez mais firmes e fortes nos teus caminhos. É o que eu oro e agradeço, Pai, pedindo a tua bênção e fortalecimento em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um Feliz Natal, boas festas para você, um próximo ano novo também para você e toda a sua família. Graças a Deus.